Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e você está no mundo dos caçadores. O personagem do Explicando Habilidades NEM dessa semana é o Basho, é guarda-costa da família Nostrade, é rapper nas horas vagas, escritor oficial de haiku e ainda copiou o corte de cabelo do Coabra para poder ficar na estileira, né rapaziada? Mas brincadeiras à parte, o cara é realmente versátil e possui muitos talentos. Antes de mais nada, só quero te lembrar de você deixar um like nesse vídeo porque você vai ajudar bastante o canal. Te convido também a se inscrever neste canal que é totalmente focado em Hunter x Hunter. E por último, não menos importante, compartilhar esse vídeo aqui com aquela pessoa que, assim como a gente, ama muito essa obra. Então só vamos, que você está no Explicando Habilidades NEM. O Bashozão da massa aqui é um cara bastante extrovertido, falador e bastante confiante também nas suas habilidades. Ele fez parte do grupo junto ao Kurapika e os demais para poder fazer parte dos guarda-costas da família Nostrade. Ele também é um hunter profissional e um cara com habilidades muito boas de combate. As marionetes do Totino nem fizeram cócegas no Basho. Além disso, ele foi capaz de enfrentar policiais armados e apenas com as suas habilidades corporais, ou seja, sem o uso do NEM, foram tão grandes que ele foi capaz de se esquivar de tiros. Tudo bem que isso só aparece no anime de 2011, no mangá não tem nada, mas tá lá no anime. Sem contar que o nosso rapper aqui conseguiu recuperar tranquilamente o item solicitado pelo Dauzolene e com isso é mais um pontinho pro Basho, ele ganha uma certa relevância, o cara é bom. Quando viu o vô destroçando todos os membros da máfia, foi calmo e bastante inteligente ao estimar que se todos os que estavam ali e enfrentassem o gigante, não iriam fazer frente a ele. É claro, né galera, que ele não contava que o Kurapika tinha um segredinho para poder vencer o gigante lá. Mas a análise dele é bastante relevante porque pessoas experientes reconhecem as capacidades de outras pessoas que também são experientes e que são poderosas e boas no que fazem. Sem contar que o nosso amigo Bashozão aqui da massa foi chamado pelo Kurapika como ajuda lá no navio baleia. Então se ele não tivesse habilidades relevantes de combate e de NEM, ele nem seria citado, né galera? Vamos ser sinceros. Em relação a habilidades NEM, o Basho nos demonstrou apenas uma habilidade. Já em relação ao seu tipo inato de aura, não foi revelado. Então galera, infelizmente o tipo inato de aura do Basho não foi revelado. E para esse vídeo, a gente vai deixá-la como desconhecida. Mas é claro que eu não ia deixar vocês na mão e vou dar aqui o meu palpite e a minha análise do que eu acho que ela poderia ser. Mas a gente não pode afirmar. Eu diria que de fato o Basho seria um materializador mesmo, ou até mesmo um especialista. Mas eu vou explicar melhor e contextualizar sobre o tipo inato de aura do Basho na sua habilidade, porque vai fazer mais sentido para vocês. E aí a sua única habilidade NEM demonstrada foi o grande raio. E aqui a gente tem mais um problema, rapaziada, que essa habilidade é muito difícil de se analisar e também de se classificar. Primeiro vamos como ela funciona de fato. O Basho carrega com ele diversos papeizinhos e um pincel onde ele escreve versos nesses papéis. E esse verso pode ser sobre qualquer coisa que o Basho queira escrever. Por exemplo, coisas que eu acerto queimarão. É um exemplo de algo que ele fez de fato no mangá e no anime. Dessa forma, após ele falar grande haiku e ativar o seu NEM, tudo que ele acertar irá literalmente queimar. É basicamente isso. Cara, isso é bizarro demais, porque literalmente o que ele escreveu acontece. Isso implica no ponto de que o que ele quiser que aconteça, basta ele escrever no papel. É claro que isso deve ter algum tipo de limitação, até mesmo porque, né galera, a gente tá falando de Hunter x Hunter. E sempre tem algo para poder balancear as coisas e não ficar tudo desgovernado. Porque daí as pessoas iriam criar um monte de coisas malucas, então não é bem assim. É tipo aquele exemplo que o Izunave dá pro Kurapika, isso aqui reflete bastante o que eu quero dizer. É possível fazer uma espada com NEM que corte absolutamente tudo? Claro que não é possível. Mas é possível fazer uma espada extremamente afiada, diversas vezes mais afiada que uma espada normal. E aí ela poderia cortar muitas coisas, mas não tudo. E as únicas demonstrações que tivemos dessa habilidade do Basho foram essas duas vezes onde ele utiliza uma condição e uma ação. A primeira foi a que eu citei,
tudo que eu acertar irá queimar, a condição e a ação que ele utilizou, escrita no papel. E a segunda foi: aqueles que não responderem com verdade a minha pergunta irão morrer por fogo. E aqui que começa a ficar tudo interessante, galera. Vem comigo. Porque é o seguinte, se essa habilidade se focasse em apenas jogar fogo nas coisas, eu diria que é uma habilidade de materialização. E dessa forma, tem uma condição, uma ação, e aí, dando tudo certo, ele materializa um fogo e queima a pessoa. Maravilha, beleza. É claro que ele poderia botar uma condição, como condição em juramento, para que essa habilidade funcione. Então ele poderia ter feito uma coisa desse tipo aqui. Para o grande raio funcionar, eu preciso fazer duas coisas. Primeiro, eu preciso explicar a minha habilidade minimamente, e de fato ele explica bem por cima como ela funciona a todos presentes lá na mansão. E a segunda, eu tenho que escrever o verso em um dos papéis que eu trago comigo e que são tradicionais do meu país. Em outro tipo de papel não funciona. E aí essas poderiam ser as condições para a habilidade do Bashor ter todo esse poder, né? Claro que isso são só exemplos, tá, galera? E aí você pode estar até pensando nesse momento: nossa, mas essa é uma habilidade com poder ofensivo gigantesco, e qual a desvantagem que ele tem para poder adquirir tal poder? Imagina o Bashor lutando contra um oponente e ele ter que pegar esse papelzinho do bolso dele e escrever o verso. Fica basicamente impossível de se fazer. Isso já é uma limitação enorme, porque o oponente não deixaria ele fazer isso. Outra é que se de repente ele perder aqueles papéis, ou se alguém tomar o papel dele, alguma coisa do tipo, ele não pode realizar sua habilidade. Então beleza, essa seria a minha visão se essa habilidade fosse de materialização. Agora vem que tem um outro lado para te explicar por que eu acho que essa habilidade aqui poderia ser de especialização. Sabe qual é o problema dessa habilidade, galera? É que ela mexe com a realidade, ela mexe com a física. E tudo isso em decorrência da condição que o Bashor escreve no verso dele. Porque o Bashor explica e ele fala literalmente, rapaziada, o que eu escrevo se torna realidade. E isso aqui, pra mim, já se enquadraria facilmente na especialização. E aí você já deve ter concluído o seguinte: pô, se essa habilidade é de especialização, o Bashor precisa ser um especialista. Sim, é sobre isso que eu tô falando, que eu ia explicar o tipo inato dele, explicando a habilidade dele. Então ele seria um materializador, uma habilidade de materialização de fato, ou ele seria um especialista com uma habilidade de especialização. Porque é preciso ser um especialista para poder utilizar uma habilidade de especialização. E aí, por que então seria especialização? Vamos lá, rapaziada. As habilidades de especialização, ou nem, melhor dizendo, um nem de especialização, é algo que vem de um dom natural, uma coisa intrínseca da pessoa, não é uma coisa que venha do seu grupo de aura. É por isso que se fala que a especialização é o grupo a qual a pessoa não se encaixa nos demais. É até meio confuso, né? Como assim a pessoa não se encaixa nos demais? É por conta disso, porque é um dom mais natural. E aí, como o grande Raiko é uma coisa tradicional do país do Bashor, e ainda é uma habilidade que pode alterar a física dos acontecimentos, é bem possível que ela seja uma habilidade de especialização. E aí, rapaziada, é só lembrar que as habilidades de especialização são habilidades bem diferentonas. Claro que nem sempre, mas na maioria dos casos sim. Por exemplo, temos o Meleoron com invisibilidade. Onde que invisibilidade cairia? Emissão, reforço, transformação, materialização, manipulação, especialização. A habilidade difícil de se classificar, é muito diferentona, vai para esse lado, entendeu? Neon Nostrad com previsões sobre o futuro. O Crollo com roubo de habilidades, é bizarro poder utilizar qualquer habilidade de uma pessoa. E aí são habilidades bem diferentonas e que se relacionam bastante com o seu usuário. Tipo como se fosse um dom natural. Mas é aquilo, né, galera? Essa habilidade é muito complicada de se classificar. Pra falar a verdade, acho que foi uma das mais difíceis que eu analisei. Mas aqui agora, pra fechar, se eu tivesse que apostar, cara, ou é materialização ou é especialização. E guys, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham se divertido bastante chegando até aqui. Eu vou falar pra vocês que durante essa análise me bateu uma curiosidade enorme e eu quero muito ver as habilidades do Bashor em ação, galera. Espero bastante que lá no navio baleia ele utilize pelo menos algumas vezes pra gente de fato ver como é que isso funciona e qual tipo de NEM ela pertence. Bom, como de costume, se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo ou sobre qualquer outro tipo de coisa que você queira falar, é só deixar lá nos comentários que eu tô sempre por lá. E galera, eu vou indo, mas eu espero em uma próxima te ver aqui no Mundo dos Caçadores. Fui!